Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Como já estava previsto no nosso calendário, que essa semana será de recuperação. Estamos enviando esse planejamento que vai orientá-los no cumprimento das atividades de recuperação da disciplina de língua portuguesa. Sendo assim, preparamos com carinho novas atividades que serão de grande importância para seu aprendizado. Contamos com seu esforço e dedicação. Bom estudo a todos! Antes da professora explicar para vocês as atividades da apostila, a professora vai passar um vídeo que vai explicar um pouquinho sobre a ortografia da letra R e RR, que nós vamos trabalhar na sequência. Então, observem com bastante atenção o vídeo, prestem bastante atenção, para depois realizar as atividades. Quando usar R ou RR? Dica número 1. No início das palavras com som de R, colocamos apenas um R. Vamos aos exemplos? Este primeiro desenho, que desenho é esse? Uma rosa. Rosa. Tem um som forte no início, mas começa com um R ou com dois R's? Muito bem, com um R, né? Nunca começaríamos com dois R's. Então, sempre com um R. Então, rosa começa com R. O próximo desenho? Rato. Muito bem. E rato? Eu coloco um R no início ou dois R's? Reparem que o som também é forte. Muito bem. Acertou quem disse que é um R apenas. Porque sempre as palavrinhas iniciadas com R, independente de ter som forte ou fraco, se escreverão com apenas um R. Nunca utilizar dois R's no início da palavra, ok? Vamos para a próxima dica. Dica número 2. Entre uma consoante e uma vogal, usamos apenas um R. Olha essa dica, hein? Vamos aos exemplos? Sabemos que as vogais são a e o e as consoantes as demais letras, correto? Essa primeira imagem, porco. Será que porco a gente vai escrever com um R ou com dois R's? Então, vocês vão precisar observar, né? Aqui é uma vogal O, né? E logo após a consoante C. Logo, O é uma vogal e C é uma consoante. Então, eu vou utilizar o quê? Um R ou dois R's? O que a gente utiliza entre uma vogal e uma consoante? Muito bem, apenas um R. Então, porco é escrito somente com um R. Vamos ao próximo exemplo, borboleta. Borboleta, observem, a vogal O, a consoante B. Borboleta, vou utilizar um R ou dois R's? Então, entre uma vogal e uma consoante, quando tem o som do R, nós vamos utilizar apenas um R. Lembrem-se disso, ok? Dica número 3. Quando o R tiver pronúncia forte e estiver entre vogais, usar o RR. Observe o exemplo. Cachorro. Cachorro, vamos observar. Uma vogal, outra vogal, tá vendo? Os dois Os são vogais. Então, quando a gente precisa do som do R entre vogais, nós utilizamos dois R's. A próxima imagem, Terra é o planeta em que nós vivemos, por isso que a tia colocou letra maiúscula, tá bom? Se escreve com letra maiúscula. Então, terra. Observe a palavrinha terra. Então, na palavra terra, está entre duas vogais também, o E e o A. Então, para utilizar o R, com o solzinho que ele faz entre duas vogais, eu vou utilizar dois R's. Muito bem. Então, a dica número 3 é que quando o R possuir a pronúncia forte, ou seja, ra, ré, ri, ró, ru, e estiver entre vogais, a gente vai utilizar os dois R's. A tia se referiu à pronúncia forte por quê? Quando ele estiver entre vogais e tiver pronúncia forte, né, vai utilizar dois R's, mas vocês vão ver alguns momentos com a pronúncia fraca também. Quando é a pronúncia fraca? Quando tiver ra, re, ri, ro, uru. Agora eu vou colocar a diferença para você observar entre o som fraco e o som forte. Palavras com R e RR. Vamos lá. Caro, carro. Aranha, arranha. Organizando o pensamento. Vamos lá.
No começo eu sou forte, por isso fico sozinho, ó, como na palavra rei, tá vendo? No meio entre vogais sou fraquinho, como na palavra arara. Nunca apareço assim no começo, nunca utilizar dois R's no início. Somente entre vogais para ter o som forte, como na palavra carro. Agora, no livro integrado de Língua Portuguesa, volume 1, na página 45, vocês vão responder as atividades 1, 2 e 3, sobre as palavras com R e RR. A número 1, leia as palavras e observe o som das letras destacadas. Então, são essas 3 palavras aqui: rua, terra e mar. Em quais dessas palavras a letra R representa o mesmo som? Então, vocês vão escrever, né, a palavrinha aqui que representa o mesmo som: rua, terra ou mar. A número 2, leia estas palavras: carro, serrote, cachorro, barraca, gorro, ferro, rato, roda, relógio, rio, rainha e raquete. Então, aqui vocês têm palavrinhas que tem RR no meio e tem palavras que começam com R também. Então, agora vocês aqui, ó, usa-se RR no. Então, vocês têm que olhar aqui com RR, tá? Quais palavras usa-se RR? Início da palavra, interior da palavra, fim da palavra, começo, no meio e no fim da palavra. Então, vocês vão fazer um X na resposta que referente ao RR. Número 3. Pesquise em revistas e jornais 2 palavras com RR e registre-as e depois leia essas palavras para os colegas. De repente, na próxima aula do Meet, a gente pode estar fazendo essa leitura para os coleguinhas. Então, vocês vão pesquisar lá no jornal, né? Palavrinhas com RR e vão escrever aqui. Na página 46, responda as atividades 4 e 5. A número 4. Leia as palavras do trava-língua e depois organize-as no quadro. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato morreu de dor de barriga. Então, aqui vocês têm um quadro, né? No primeira coluna, né, com a letra R no início de palavras. A segunda coluna, palavras com RR. E a terceira coluna, R no final das palavras. Então, vocês vão pegar essa frase aqui do trava-línguas. Por exemplo, rato. O rato, ele tem a letra R está no início, né? Então, vocês vão botar aqui na primeira coluna. Vocês vão escrever aqui a palavra rato, aqui na primeira coluna. E assim, vocês vão fazer com as outras palavrinhas que tem a letra R, ó. Roeu, roupa, rei, Roma, rato, morreu, dor e barriga. Vocês vão colocar conforme a letra R está. Se está no início da palavra, coloca na primeira coluna. Se for escrita com 2 R's, é na segunda coluna. E se for com R no final da palavra, é na terceira coluna. A número 5. Ligue as palavras iguais, mas escritas com tipos diferentes de letras. Então, aqui, essa primeira coluna aqui é em caixa alta, né? A segunda coluna é na script e a terceira coluna é escrito na letra cursiva. Então, vocês vão, por exemplo, aqui a palavra rato. Vocês vão ter que ligar ela com a escrita diferente, que é a script primeiro, ó. Rato está aqui, então vocês vão ligar com essa palavrinha aqui. E depois aqui na letra cursiva, onde é que está a palavra rato? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos ligar ela aqui. Assim, vocês vão fazer com a palavra roupa, barriga, dor, Roma, roeu e rei. Vão estar ligando com as outras formas de escrita. A devolutiva das atividades deverão ser enviadas por foto para Portábiles. A nossa aula de língua portuguesa para hoje era isso. Bons estudos a todos e até a próxima aula.